Destaques que você confere a partir de agora. 4 notícias, a informação para você. Os destaques em nome de Unimar, Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Governador Dória anuncia a privatização da comandante João Ribeiro de Barros até Panorama. Teremos obras e, é claro, cobrança de pedágios. Horário de verão termina às 00h deste domingo. Os relógios terão que ser atrasados em 1 hora. E você já está com o organismo preparado para o fim do horário de verão? Ginasta de Marília, com 10 anos de idade, é destaque. Daqui a pouco ela será a nossa entrevistada especial aqui no estúdio. Agronegócio continua dando a sustentação para a economia nacional. Comércio, como foi o movimento de vendas no ano de 2018 e qual a expectativa para este ano de 2019, inclusive em Marília. Segundo o Banco Central, a economia cresceu pouco mais de 1%. Clássico entre Corinthians e São Paulo é o destaque deste final de semana pelo Campeonato Paulista. Moradores da Zona Norte fazem manifestação com relação à falta d'água. A manifestação pede a retomada das obras do Ribeirão dos Índios. A partir de agora, 4 notícias. A informação para você. Não vai terminar à meia-noite deste sábado ou como queiram, às 00h deste domingo. Os relógios terão que ser atrasados em 1 hora. E é claro, você terá que passar mais uma vez pela adaptação. Horário que não tem agradado nem com relação à questão da energia elétrica. Confira por quê. Até as bonecas estão no clima de verão. Na casa da Débora, a estação mais quente do ano é celebrada por muitos motivos, inclusive pela mudança no horário. Como o dia demora mais para escurecer, eu particularmente vivo muito mais. Como eu tenho as crianças, dá tempo de eu ficar com eles um pouco lá fora, brincar, ir num parque, voltar. A contragosto de Débora, neste sábado, 16 à meia-noite, os relógios do Distrito Federal e de mais 10 estados devem ser atrasados em 1 hora. Esse vai e vem dos ponteiros não agrada muita gente. Odeio levantar mais cedo e dormir mais cedo sem querer. É muito calor, dorme tarde demais e acorda cedo, fica muito cansado. Em vigor desde 1985 aqui no Brasil, o horário de verão tem poupado menos dinheiro aos cofres públicos ano a ano. Em 2013, foram 405 milhões de reais. Em 2016, última vez que foi divulgado o balanço do Operador Nacional do Sistema Elétrico, esta economia caiu para 147 milhões de reais. Se o horário de verão mexe cada vez menos com o bolso brasileiro, não podemos dizer o mesmo do ciclo de sono, que é bastante impactado pelo desvio dos ponteiros. Nas últimas semanas de horário de verão, o dia começa de noite e é aí que o organismo fica mais confuso. Você no corpo tem hormônios que regulam e dizem para você o que é dia, o que é noite. Então o que acontece? O corpo falando durma e a pessoa acordando. Se a pessoa opera máquinas de alta precisão, máquinas que dependem muitas vidas, isso pode ser muito perigoso. O médico dá algumas dicas para quem acorda cedo aguentar mais estes dias. Café, que é o que o pessoal recorre, atividade física que vai começar a liberar adrenalina, ou o que nós vamos fazer, acabar o horário de verão e regularizar dia e noite com os hormônios para o corpo ficar saudável. Tá aí, horário de verão termina à meia-noite deste sábado ou 00h deste domingo, quando então os relógios terão que ser atrasados em 1 hora. E você, gosta ou não do horário de verão? É claro que cada um tem a sua opinião.
Economia brasileira cresceu pouco mais de 1% em 2018, segundo a previsão do Banco Central. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, as vendas tiveram alta do comércio nacional em média de 2,3%. Qual é o número em Marília? Qual a expectativa do comércio para este ano de 2019? José Augusto Gomes, superintendente da Associação Comercial e Industrial de Marília. Boa noite. Muito boa noite, José Henrique. Números em Marília, o que falar? Bom, nós tivemos esse aumento na média nacional de 2,7% no comércio. E no ano de 2018, a diretoria da entidade trabalhou com uma perspectiva que nós tivéssemos um crescimento de 5% em média no período, mas nós chegamos próximo à média nacional, né, em torno de 2,7% a 3,5%, né, o aumento de vendas. Mas nós podemos comemorar porque se trata de um aumento de vendas. Nos anos anteriores, nós tivemos uma regressão nas vendas, o comércio passou por uma dificuldade muito grande em função do momento econômico que o país viveu, né? Então, o comércio sempre é o primeiro que sente as crises econômicas, né? Ele já que tem os primeiros sintomas de que a economia não vai bem, mas quando a economia retoma, é o primeiro que também dá indícios de crescimento. E o ano de 2018, com todas as dificuldades que nós tivemos no ano, foi um ano de eleição, foi um ano que nós tivemos greves, a greve dos caminhoneiros, uma série de manifestações pelo país, uma série de incertezas também em nosso país. Nós tivemos aí a possibilidade de haver um crescimento nas vendas. Nós acreditamos agora que no ano de 2019 será um ano extremamente positivo. Esses indícios já apareceram no último final de ano, no mês de dezembro, né, onde o comércio teve uma evolução muito grande e ela continua se constatando. Mas é importante que o governo continue também dando indícios de que a economia vai se movimentar, que vai se retomar e que, de uma maneira geral, a geração de empregos vai voltar, né? Ou seja, os postos que estão aí, que não, as pessoas que estão desempregadas possam ter postos de trabalho, de uma maneira geral, movimentar a economia e o comércio, consequentemente. E é claro que as promoções sempre são muito importantes. Comércio de Marília e as campanhas. Guto. O comércio de Marília ele tem um planejamento de campanhas anuais, né? Na última semana, a diretoria da associação já aprovou as campanhas que acontecerão no ano de 2019, sendo que nós teremos mais de R$200 mil em prêmios que serão sorteados aos consumidores que comprarem no nosso comércio e preencherem o cupom numa nova metodologia que a entidade está utilizando, que é de forma eletrônica, que vai facilitar para o consumidor também o preenchimento desses cupons e com isso aí nós pudermos aí fazer a atratividade e a fidelização do consumidor local, mas acima de tudo, atrair o consumidor regional. Nós somos sabedores que na região de Marília nós temos cerca de 1.200.000 habitantes, esses que são potenciais consumidores de Marília, e nós queremos mostrar diferenciais para que esses consumidores da região possam vir a Marília e fazer as suas compras. Inadimplência é uma preocupação que continua na economia nacional. Em Marília, realidade. Olha, em Marília ainda a inadimplência continua alta, né? Nós temos aí, no montante geral dos últimos 5 anos, mais de R$17 milhões em inadimplência. Se computar o mesmo período do ano passado, o aumento de registros foi quase 50%, né, no número de registros, ou seja, existe uma preocupação ainda do comerciante na questão das vendas, né, do crédito principalmente. Porque se por um lado o comerciante precisa vender para poder movimentar a economia e honrar os seus compromissos, o que dificulta é a incapacidade do consumidor de honrar os seus pagamentos, que acaba ocasionando aí um processo em cadeia e fazendo com que o comerciante também não tenha recursos para poder honrar os seus compromissos. Comércio de Marília, mais algum destaque? Guto?
Olha, é importante ressaltar que o comércio ele tem horários especiais de funcionamento e no próximo sábado o comércio estará funcionando até às 17 horas, né, dando um tempo maior aí para os consumidores regionais poderem vir às compras. E que também a diretoria da Associação Comercial está preocupada na realização de campanhas setoriais. Na última semana e esta semana também tivemos reuniões com comerciantes da Zona Sul para que nós possamos montar um piloto de uma campanha exclusiva para a Zona Sul da cidade de Marília. Em dando certo, nós vamos estender para as outras regiões também. Mas o que vale ressaltar é a união dos comerciantes daquela região com o objetivo de fidelizar o consumidor daquela região e também fortalecer a economia do nosso município. Imprensa de Marília está destacando: cobrança ilegal está utilizando cartórios e bancos para golpe contra os lojistas do comércio de Marília. O que está acontecendo, Guto? Olha, no passado nós tínhamos aí as cobranças indevidas das listas telefônicas, onde as empresas mandavam boletos para as empresas, fazendo com que elas pagassem por aquilo que não é devido e que não tivesse um contrato assinado por essas empresas. Hoje, como que essas empresas estão atuando de lista telefônica? Elas estão mandando direto para o banco, cobrança com registro, e essas cobranças estão sendo enviadas direto para o cartório. O comerciante, quando ele toma conhecimento que existe uma cobrança, já está no cartório. E quando está no cartório, existe todo um custo para o comerciante entrar com uma ação suspensiva de protesto, ou seja, toda uma burocracia necessária para que ele possa provar que ele não é devedor daquele boleto. E o departamento jurídico da Associação Comercial já está tomando as providências cabíveis junto ao Ministério Público e aos órgãos competentes para que esse tipo de ação seja coibida, não só pelos cartórios, mas também pelos bancos que emitem esses boletos e acabam remetendo direto para o cartório. Aquele comerciante que porventura tenha recebido alguma cobrança indevida, nós orientamos que ele procure a associação comercial e leve esse boleto ao departamento jurídico para que ele engrosse os documentos que nós estamos levando às autoridades para que elas tomem as atitudes legais cabíveis. Muito bem. Obrigado, José Augusto Gomes, superintendente da Associação Comercial e Industrial de Marília. A criatividade brasileira na tecnologia realmente é sucesso mundial. Jogos eletrônicos. O Brasil é um potencial na criatividade. Confira. Óculos na cara e o jogador é transportado para uma guerra entre homem e máquina com o objetivo de matar robôs. Diversão para quem joga, trabalho para quem desenvolve esse tipo de produto. O projeto mais recente dessa produtora em São Paulo é um game de realidade virtual em que o jogador precisa encontrar relíquias ao redor do mundo. Um investimento de R$600 mil. Para fazer um bom game, realmente são equipes grandes, porque a gente tem várias especialidades aí e bastante trabalho, né? Assim, é difícil, é complexo fazer um game, então o pessoal realmente precisa estar bem focado e trabalhando pesado naquele projeto. Uma das etapas mais importantes no desenvolvimento de games é a pesquisa. Aqui a gente está vendo algumas referências que o pessoal está utilizando para criar ambientes virtuais. Depois, todo esse trabalho vai para a programação e são inúmeras etapas até que o jogo fique disponível nas plataformas. É um investimento de risco, porque todo o trabalho e dinheiro podem ir por água abaixo se o jogo não agradar os aficionados por games. O projeto só saiu do papel graças ao apoio da Agência Nacional de Cinema, a Ancine. A agência já realizou em 2016 e 2017 2 editais no valor de R$10 milhões cada e prepara mais um para este ano. A Ancine e o Fundo Setorial do Audiovisual vem investindo no setor de jogos já desde 2016, que foi quando foi aprovado o primeiro investimento de 10 milhões nesse setor. Desde então a gente vem lançando editais que aportam esse mesmo valor na produção de jogos eletrônicos e já temos aprovado o valor de 45,2 milhões para produção, comercialização e também para as aceleradoras, voltadas para esse segmento.
cerca de 75 milhões de pessoas jogam videogame no Brasil. O volume de jogadores coloca o país em primeiro lugar entre os latino-americanos e em 13º no ranking global do setor. A importância de investir num segmento como esse é que é um segmento que, além de trazer o componente de criatividade, o componente cultural, ele traz também um componente de tecnologia, né? É um segmento que cresce muito no mundo inteiro, em termos de faturamento, em termos de jogadores, em termos de exploração, de possibilidades de exploração desse mercado. Seja através dos jogadores que jogam e compram novos jogos, seja através de streaming na internet que possibilitam a exploração dessas pessoas que vêm assistir os jogos. Tá aí, é a criatividade, um campo realmente que tem uma amplitude em termos de crescimento. Daqui a pouco, ginasta de Marília de 10 anos é destaque. O governo do estado anuncia a concessão da comandante João Ribeiro de Barros até Panorama. Teremos obras e, é claro, pedágios. E ainda a luta contra o câncer infantil. A gente volta já já.